Bom, entramos na terceira semana de teorias. Hoje eu vou começar uma aula sobre conjuntos, vou falar sobre conjuntos numéricos, resoluções de problemas através de conjuntos, ok? Não é uma matéria muito complicada, temos que ter uma determinada atenção, claro, né? Mas eu acredito que vai ser uma parte teórica agradável da gente trabalhar. Vamos lá? Aqui. Aula 3, Matemática F1. Sou eu, Favalessa, gente boa dessa. Vamos para lá. Olha, Super Teoria 1, página 8, tá? É logo no começo da apostila. Legal? Vamos ver. O que a gente vai ver nessa aula? Conceitos primitivos e números. Muito bem. Começamos com conjuntos. Representação de conjuntos, galera. Para esse estudo, vamos considerar como primitivos, ou seja, que são aceitos sem definição, né? Alguns entes matemáticos, eles são aceitos sem definição porque eles são primitivos da matemática, ok? Conjunto, elemento e relação de pertinência. Pertence e não pertence, lembra dos símbolos? Né? Uma relação de elemento para conjunto, né? A princípio, representamos um conjunto de 3 modos diferentes. Forma tabular, por propriedades e pelo diagrama de Venn-Euler. Legal? São as 3 formas que nós usamos para representar um conjunto. Muito bem. A forma tabular é quando você dá nome aos elementos, tá vendo? Ok? Conjunto A, B, C, D, E. Legal? As 5 primeiras letras do nosso alfabeto. O conjunto B, 2, 4, 6 e 8. Ok? Os 4 primeiros números pares diferentes de 0. Legal? Essa é a forma tabular. Por propriedades, ó. X tal que X é vogal do alfabeto latino. Então, esse conjunto aqui seria representado na forma tabular desse jeito. Se é vogal, A, E, I, O, U. Tá vendo? Nomeando os elementos. Tá vendo como é que ficaria? Isso aqui é uma propriedade, ó. X tal que X. Legal? X tal que X é um número par, positivo e menor que 9. Ó. Esse conjunto aqui representa exatamente essa propriedade aqui. Ok? Beleza. Podemos também representar pelo diagrama de Venn-Euler. O que é um diagrama de Venn-Euler? Um diagrama de Venn-Euler é um diagrama formado por círculos, né? Por umas formas arredondadas. Legal? Você pode representar de várias formas, ó. Legal? Aí. Então, você representa por diagrama de Venn-Euler. Beleza? Você pode fazer qualquer tipo de forma. Dá para você também representar, se você quiser, por uma forma quadrangular. Ó. Você pode fazer isso aqui também. Ó. Legal? Nada impede que você faça da forma quadrada, tá bom? Beleza? Então, você pode fazer nessa forma aqui, ok? Uma forma meio que circular, né? Tipo uma elipse, beleza? Ou você pode fazer na forma retangular também. Não tem problema não. Qualquer jeito que você representa o diagrama, ele é bem aceito. Legal? Muito bem. E aí, aqui você vai colocando os elementos do conjunto. Ok? Os elementos. Um conjunto, normalmente, ele é representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto, né? Por exemplo, aqui eu tenho o conjunto P, aqui eu tenho o conjunto Q. Legal? Muito bem. Então, por diagramas, pode ser representado assim. Se quiser, pode representar assim também, mas normalmente a gente coloca nesse formato aqui. Muito bem. Conjuntos especiais. O conjunto universo é o conjunto formado por todos os elementos. Por exemplo, se eu quero representar o conjunto universo aqui, ó, faço isso aqui, ó. Né? Aí esse aqui seria o meu conjunto universo, tá vendo? Todo mundo.
Legal? Esse é o conjunto universo. O conjunto unitário é um conjunto formado por um único elemento. Exemplo, x tal que x é mês do ano que tem menos de 30 dias. Qual é o mês do ano que tem menos de 30 dias? Fevereiro. Então é um conjunto unitário. Legal? Conjunto vazio é o conjunto que não possui elementos. Elemento algum. E é representado por um diagrama cortado, tá vendo? Ou você abre e fecha chaves. Legal? Então, a partir do momento que você abre e fecha chaves, o conjunto é vazio. Ou você coloca um diagrama cortado. Qualquer uma dessas representações aqui é correto. Então, vamos ver um conjunto vazio aqui, ó. X tal que x é o dia da semana com 32 horas. Tem algum dia da semana que tem 32 horas? Claro que não. Conjunto vazio. Ok? Muito bem. Relação de pertinência. Um elemento pode fazer parte ou não de um conjunto. Beleza? Ele pode estar dentro de um conjunto ou não. Se um elemento X faz parte de um conjunto A, ou, em outras palavras, se um elemento X pertence ao conjunto A, escrevemos X pertence a A, tá vendo? Com esse ezinho aqui de pertence. Caso contrário, escrevemos X não pertence a A. Beleza? Então tá aqui, ó, X pertence a A quando ele é um elemento do conjunto A, e X não pertence a A quando ele não é elemento de conjunto. Esse símbolo aqui, galera, de pertence e não pertence, ele só pode ser dado quando você faz a relação de elemento para conjunto, tá? Elemento para conjunto. Você nunca pode usar esse símbolo aqui de conjunto para conjunto. Sempre de elemento para conjunto. Exemplo, o conjunto A possui quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, esse Azinho aqui, ó, é um elemento do conjunto A? Sim, o Azinho é um elemento do conjunto A. O Ezinho é um elemento de A? Sim, o Ezinho é um elemento do conjunto A, tá vendo? O número 4 é elemento do conjunto A? Não, o número 4 não é elemento do conjunto A. Tudo bem? Do mesmo jeito, ó, o número 2 é um elemento de qual conjunto? Do conjunto B, né? Ele pertence ao conjunto B. O número 6 é um elemento do conjunto B. Ele está inserido dentro do conjunto B. Ok. O I é um elemento do conjunto B? Não. I é um elemento do conjunto A. Então, I não é elemento de B. Tranquilo? Essas relações aqui que nós utilizamos para dizer se é elemento ou não de determinado conjunto. Tranquilo? Então, só pode ser usado X pertence ou não pertence a um conjunto A quando você faz uma relação de elemento para conjunto. Você até pode perguntar, tá, mas quando é que eu tenho um conjunto? Por exemplo, se eu coloco o Azinho aqui dentro, ó, desse formato, isso aqui passa a ser agora um conjunto. Na realidade, ele é um subconjunto do conjunto A. Tranquilo? É um subconjunto do conjunto A. O Azinho é um subconjunto do conjunto A. Legal? Você pode também ter esse conjunto aqui formado pelos elementos A, E, I. Ó, isso aqui é um conjunto, tá vendo? Outro conjunto. Então você não pode, por exemplo, dizer que esse conjunto aqui é um elemento do conjunto A. Isso aqui está errado. Você não pode colocar essa anotação aqui. Legal? Porque esse Ezinho aqui só pode relacionar elemento com conjunto. Conjunto com conjunto, não. E a partir do momento que você pega um elemento e envolve ele entre chaves, ele representa um conjunto, tá legal?
esse conjunto é o conjunto formado pelo elemento A que está aqui dentro do conjunto A. Beleza? Tranquilo. Vou enquadrar aqui, se quiser fazer um print aí nas notações. Pronto. Agora, relação de inclusão, subconjunto, ó. Agora eu estou relacionando conjunto com conjunto, tá? Relação de inclusão é conjunto com conjunto. Quando todos os elementos que pertencem a um conjunto A também pertencem a um conjunto B, disse que A está contido em B ou que A é subconjunto de B. Ou ainda, que B contém A, representa-se B contém A. Então, você pode colocar esta relação aqui, né, se o conjunto A está dentro do B, ou você pode colocar que o conjunto A está contido dentro do conjunto B. Qualquer uma dessas duas relações aqui, ela é verdadeira. Legal? Então, se A está contido em B, significa dizer que para todo x, tal que x é um elemento do conjunto A, né, levamos que x também é um elemento do conjunto B. Então, se A está contido em B, todo elemento do conjunto A é elemento do conjunto B. Tranquilo? O símbolo Vzinho cortado aqui significa dizer qualquer que seja, ou para todo. Tá bom? Algumas representações em diagramas. Então, vamos lá. Eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B aqui dentro do conjunto A. Repare que o conjunto B está contido em A. É desse jeito que a gente coloca. Ó. B está contido em A. Ok? Ou a gente pode afirmar que A contém B. Legal? Qualquer uma das duas representações é verdadeira. B está contido em A, porque o conjunto B está dentro do conjunto A, ou A contém B. O interessante aqui é o seguinte, ó, a abertura do C, ela é sempre voltada para o maior conjunto, tá? A abertura do Czinho, ó, é sempre voltada para o maior conjunto. Tá legal? Muito bem. Aqui nós temos o contrário, tá vendo? O conjunto B está aqui, é o grandão. Legal? E o conjunto A é o conjunto menor. Então, significa dizer que B contém o conjunto A, ou A está contido em B. Qualquer relação dessa é verdadeira. Tá ok? Aqui, qual a relação entre A e B? Nenhuma. Repare bem que A e B não possuem elementos comuns. Deixa eu colocar o conjunto B aqui mais escurinho, ok? Ok. Aqui A não está contido em B, nem A contém B. Então, A não está contido em B, né? Ou nós podemos afirmar também que A não contém B. Repare bem, galera, que a gente não sabe aqui qual o maior conjunto. Então, qualquer relação que você coloca aqui, ela pode ser verdadeira, tá? A não está contida em B, né? Ou A não contém B. Qualquer uma dessas duas aqui pode vir escrito sem problema nenhum e dá certo. Nesse caso aqui, o conjunto A e o conjunto B têm uma leve interseção, tá vendo? Existem elementos de A que são elementos de B, mas nesse caso a gente pode garantir que A também não está contido em B, né? E nem que B não está contido em A. Qualquer uma dessas relações ou a inversão do símbolo é correto nesses dois casos aqui, tá bom? Para que um conjunto esteja contido dentro de outro, todos os elementos dele têm que ser elementos do outro conjunto, ó. Nessas situações aqui, o B está contido em A, nesse caso, o A está contido em B, porque todo conjunto está dentro de B. Não pode só alguns elementos,
Tranquilo? Bom, A está contido em A. Claro, todo conjunto está contido dentro dele mesmo, né? Para todo A. Legal? Ou qualquer que seja A. Outra coisa, galera, por definição, o conjunto vazio, ele é conjunto de qualquer outro conjunto. Na realidade, ele é um subconjunto de qualquer outro conjunto, tá? O conjunto vazio, ele está contido dentro de qualquer conjunto. Isso aqui é uma definição para o conjunto vazio, tá legal? Então, o conjunto A está contido em A, obrigatoriamente, e o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Quando que dois conjuntos são iguais? Ué, A e B são iguais se somente se A está contido em B e B está contido em A. Claro, todos os elementos de B são iguais aos elementos do conjunto A. Então, nós falamos que os dois conjuntos são iguais, né, galera? Isso aí nem tem muita coisa para discutir, legal? Então, você pode ter aqui um conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, x, né? Você pode ter um conjunto B, formado pelos elementos y, 2 e 3. Aí eu afirmo que o conjunto A é igual ao conjunto B. Se o conjunto A é igual ao conjunto B, significa dizer o quê? Que x é igual a 3 e que y é igual a 1. Ok? Posso garantir tranquilamente, então, que x vale 3 e y é igual a 1. Beleza? Já que eles são iguais, né? Conjuntos das partes de um conjunto. Dado um conjunto A, chama-se conjunto das partes de A, ou P de A, o conjunto de todos os subconjuntos de A. Então, vamos analisar aqui. Vamos traçar ou escrever todos os subconjuntos do conjunto A, galera. Lembre-se, o conjunto vazio é subconjunto de A, tá? Então, ó, o conjunto vazio é subconjunto do conjunto A. Ok. Quais são os conjuntos que eu posso escrever a partir desse conjunto A que tem apenas um elemento? O conjunto formado pelo elemento 1, ok? O conjunto formado pelo elemento 2, ok? O conjunto formado pelo elemento 3. Então, eu formei aqui todos os possíveis conjuntos com um elemento. Legal? Esses conjuntos aqui são subconjuntos do conjunto A. Além disso, pessoal, eu posso juntar 2 a 2 os elementos. Então, eu posso ter o conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Posso formar o conjunto formado pelos elementos 1 e 3. Ok? E também posso colocar aqui o conjunto formado por 2 e 3. Legal? Então, eu tenho 3 subconjuntos diferentes, observe, formados por 2 elementos. Ok? Agora, dá para formar algum outro subconjunto com 2 elementos? Não. Eu formei todos os subconjuntos possíveis com um elemento. Formei todos os subconjuntos possíveis com 2 elementos. Legal? E agora eu vou formar todos os conjuntos possíveis com 3 elementos, que no caso é o próprio conjunto A. Legal? Bom, esses conjuntos todos aqui que eu coloquei aqui dentro, na realidade subconjuntos, né? Todo mundo aqui é conhecido como conjunto das partes do conjunto A. Ok? Então, eu tenho o conjunto vazio, o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3, o conjunto formado por 1 e 2, por 1 e 3 e 2 e 3, e o próprio conjunto A, né? Que todo conjunto A está contido dentro dele mesmo. Legal? Quantos subconjuntos eu tenho aqui, galera? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Legal? O número de subconjuntos de qualquer conjunto é sempre dado por essa fórmula aqui. O conjunto A tem quantos elementos? O conjunto A tem 3 elementos, ok? Então, esse conjunto das partes do conjunto A tem 2 ao cubo elementos, 8 elementos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Tranquilo? Bom, vamos ver algumas operações aqui. União entre conjuntos. Pessoal, união é representado com um Uzinho normal, tá vendo? Um Uzinho maiúsculo, tá? Isso representa a união. Dados dois conjuntos A e B, chama-se união de A com B, o conjunto formado por todos os elementos de A ou de B. Em símbolos, A união B é igual a um X tal que esse X é elemento do conjunto A ou esse X é um elemento do conjunto B. Esse ou aqui, galera, ou é de união, não esquece disso não. Ok? O ou representa união entre conjuntos. Legal? Beleza. Então falou A ou B é A união B. Algumas representações em diagrama. Por exemplo, eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B. Eu quero representar na forma de diagramas a união entre A e B. Então, se eu quero representar na forma a união entre A e B, eu venho aqui e vou rachurar todo o conjunto A e todo o conjunto B. Todo mundo, ó. Pronto. Isso aqui é a representação de A união B. Legal? Se A e B são conjuntos disjuntos, não tem problema. Eu quero representar A união B aqui. Se eu quero representar A união B, eu vou juntar todo mundo, tá? Vou pegar o conjunto B, vou pintar ele todinho, em diagramas é isso aqui, pintar todo mundo. Isso aqui é A união B. Estou pegando todos os elementos do conjunto A e juntando com todos os elementos do conjunto B. Ok? Isso representa a união B. Aqui também, galera. Se eu quero a união B aqui, ó, a mesma história, tá? Ó, a união B, a representação, essa aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Isso representa a união B, isso representa a união B, isso representa a união B. Esses conjuntos aqui, que não têm elementos em comum, são chamados de conjuntos disjuntos. Legal? Conjuntos disjuntos. Bom, propriedades. A união B. Se eu quero fazer a união entre A e B, significa dizer que, se eu faço a união entre A e B, eu vou juntar todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B. Legal? Isso significa dizer que a união B vai me dar um X tal que esse X é um elemento do conjunto A ou X é um elemento do conjunto B, obrigatoriamente.
Se eu faço A união A, isso dá o próprio conjunto A, né? Que eu não posso repetir elementos, tá? A união A é o próprio conjunto A. E a união com conjunto vazio também vai me dar o próprio conjunto A. Tranquilo? Interseção entre conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se interseção de A com B o conjunto formado por todos os elementos comuns. A e a B. Em símbolo, A interseção B vai me dar um X, tal que esse X é um elemento do conjunto A e X é um elemento do conjunto B. Legal? Então, X, tal que X é um elemento do conjunto A e X é elemento de B. Esse E aqui significa dizer interseção, galera. Interseção é o U, de cabeça para baixo, tá vendo? União é o Uzinho para cima, para riba, e o Uzinho para baixo é interseção. Interseção, aqui é só essa parte aqui, tá vendo? Interseção é só esse pedacinho aqui. União é tudo. Legal? A gente vai ver agora em diagramas como é que vai ficar isso. Bom, algumas representações em diagramas. Se a interseção B é conjunto vazio, então A e B são chamados de disjuntos. Que é esse caso aqui, tá vendo? Não tem elemento em comum entre A e B. Então, significa dizer que A e B são chamados de conjuntos disjuntos. A interseção dele me dá conjunto vazio. Aqui, olha, essa partezinha aqui representa a interseção entre A e B. Tranquilo? Então, a interseção entre A e B é esse pedacinho aqui, ó. A inter B. Se o conjunto A está contido dentro do conjunto B, significa dizer que a interseção entre A e B, A e interseção B, é o próprio conjunto A. Tá bom? Então, se A está contido em B, a interseção entre A e B é o próprio conjunto A. Legal, galera? Então aqui, olha, a gente pode chegar a uma conclusão, né? Ó, se o conjunto A está contido no conjunto B, A união B é o próprio conjunto B, é o maior conjunto, tá vendo? Na união, se A está contido em B, a união é sempre o maior conjunto. Na interseção, é sempre o menor conjunto. Legal? Bom, tá caindo uma chuva pesada aqui, barulho. Vamos ver se não atrapalha a nossa aula. Vamos continuar aqui. Propriedades. A interseção B é igual a B interseção A. Não muda nada, ó. Isso aqui é A interseção B e B interseção A. Ok? A interseção com A é o próprio conjunto A, claro. Se é o próprio conjunto, né? A interseção entre eles vai me dar o próprio conjunto A. A interseção com o conjunto vazio, não tem nenhum elemento, então a interseção é um conjunto vazio. Se A está contido em B, a interseção B é A, é isso que eu falei. Se A está contido em B, a interseção entre A e B é o próprio conjunto A. Tudo bem? Exemplo. A é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e B 4, 5, 7, 8 e 9. Quais são os elementos da interseção entre A e B? Quais são os elementos comuns? Eu tenho 4 aqui, eu tenho 4 aqui, eu tenho 5 aqui, eu tenho 5 aqui. Tem mais algum elemento em comum aí? Não. Então a interseção entre A e B
4, 5. Bom, e a última operação entre conjuntos? Diferença entre conjuntos. Dados dois conjuntos, A e B, chama-se diferença entre A e B, nessa ordem, o conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Ok? Então vamos lá. Dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B, nessa ordem, o conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Em símbolo, galera, fica assim, ó. A menos B vai me dar um X, tal que X tem que ser um elemento do conjunto A, ok? E X não pode ser elemento do conjunto B. Tá bom? Essa é a relação. X tem que ser de A, mas não pode ser de B. Isso aqui, ó. Algumas representações em diagramas, ó. O que é A menos B? A menos B são elementos que pertencem apenas ao conjunto A. São exclusivos do conjunto A. Então, A menos B são apenas esses elementos que estão aqui, ó, dentro do conjunto A, tá? Não pode entrar elemento de B em A menos B. Isso é A menos B. Ok? Muito bem. O que é B menos A? Ó, B menos A são os elementos exclusivos do conjunto B. Nenhum elemento do conjunto A pode entrar em B menos A. São os elementos que pertencem apenas ao conjunto B. Ok? A menos B aqui. Aqui é conjunto vazio. Por que que aqui em A menos B é conjunto vazio? Tem algum elemento aqui que é exclusivo do conjunto A? Não. Repare que todos os elementos do conjunto A são também elementos do conjunto B. Então, A menos B é conjunto vazio. Tá? Porque tem que ser elementos exclusivos do conjunto A. Como não tem ninguém que é só de A, aqui é conjunto vazio. Como ficaria B menos A aqui? Bom, qualquer elemento que está fora do conjunto A é um elemento que pertence a essa relação aqui. Qual relação? B menos A. Tá vendo? B menos A são todos os elementos que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto A. Repare que qualquer elemento que eu estou pegando aqui nessa região aqui que eu estou misturando, ó, é exclusivo de B. Nenhum desses elementos aqui é elemento do conjunto A, tá bom? Se os conjuntos são disjuntos, A menos B é o próprio A. Repare bem que A menos B, ó, são todos os elementos do conjunto A, porque nenhum elemento do conjunto A é elemento do conjunto B. Então vai dar todo o conjunto A. E o B menos A, a mesma coisa, olha. Esses elementos que estão aqui são exclusivos do conjunto B. Então, B menos A é o próprio conjunto B. Ok? Então, em diagrama é isso aí. Bom, A menos B é diferente de B menos A. A gente já viu, né? A menos B, B menos A. São coisas diferentes. A menos A é conjunto vazio, claro. Você está tirando todos os elementos do conjunto A, não vai sobrar ninguém. A menos o conjunto vazio é o próprio A, você não está tirando ninguém, sobra A. O conjunto vazio menos o conjunto A é um conjunto vazio também, que não tem elemento nenhum. Ok. Só verificar o negócio. Opa! Desculpa aí, galera, bati aqui sem querer. Tirei a câmera do lugar.
Se A é igual a 1, 2, 3, 4 e 5 e B 4, 5, 7, 8, 9, então, o que é A menos B? Quais são os elementos aí, pessoal, que são exclusivos do conjunto A? Só estão dentro do conjunto A. Tá vendo? Esses elementos aqui são elementos exclusivos de A. Então eu posso dizer que A menos B é 1, 2 e 3. Ok? O que seria B menos A? B menos A são elementos que estão apenas dentro do conjunto B. Quais são os elementos exclusivos do conjunto B? 7, 8, 9. Ok? Então aqui 7, 8, 9. Tudo bem? Repare que eu estou tirando a interseção. Note que a interseção entre A e B é 4 e 5, tá vendo? Então, quando você retira a interseção, o que sobra em A é A menos B. E o que sobra em B é B menos A. Legal? Se você fosse representar isso em diagrama, seria isso aqui, ó. 4 e 5 aqui. O 4 e 5 estaria dentro do conjunto B, como também eles estariam dentro do conjunto A. Repare, eles fazem parte da interseção. O que sobrou aqui? 1, 2 e 3. O que sobrou aqui? 7, 8, 9. Legal? Então, tirou a interseção. O que sobra aqui dentro do conjunto A, aqui é A, né? Aqui é B. Isso aqui é A menos B. Legal? Isso aqui é a interseção entre A e B. A inter B. Isso aqui é B menos A. Claro como a luz do sol? Tranquilo? Bom. E complementar. Complementar é uma operação à parte aqui. Por quê? Porque eu já falei sobre ela. Dados dois conjuntos A e B, tal que A está contido em B, chama-se complementar de A em relação a B, a diferença B menos A. É a diferença B menos A. Ok? Em símbolos é isso, ó. Complementar de A em relação a B. Isso é igual a B menos A. Em diagramas, temos aqui o conjunto B, temos aqui o conjunto A, ok? O que seria complementar de A em relação a B? Todo mundo que está fora do conjunto A. Seria isso aqui, ó. Legal? Então, isso aqui representa o complementar de A em relação a B. Exemplo. Observe bem, ó. O conjunto A todinho tá aqui dentro, ó. 2, 3 e 4. Tá bom? O que é o complementar de A em relação a B? Bom, a gente sabe que é o B menos A. Ou seja, quais são os elementos que tem apenas dentro do conjunto B? 1, 5 e 6. Ok? O que falta completar o conjunto A que só tem dentro de B? 1, 5 e 6. Isso é complementar de conjuntos. Tranquilo, pessoal? Bom,
É isso aí. Uma página em branco aqui, deixa eu fazer um. Pronto, se quiser tirar um print, legal. Matéria está dada. Próxima aula a gente continua aí com parte da teoria e a gente vai resolver algumas atividades também, caso necessário. Tranquilo? Um abraço, se cuidem.